Sejam todas bem-vindas. Para quem tá aqui primeira vez, seja bem-vinda. Eu sou a Fernanda Lohane. Olha só que coisa mais linda do mundo que ficou. Eu estou encantada. Meninas, que mochila gostosa. Ela é maior, ela continua com fechamento com aba, ela continua com esse bolso aqui frontal com zíper, mas agora ela tem o fechamento aqui na parte superior, ó. Tem um canal de zíper aqui na parte superior. Aqui do lado, em vez de botão de imã, eu coloquei botãozinho de pressão e nós estamos trabalhando com material sintético. As medidas já estão lá no meu grupo, Dicas e Passo a Passo de Lohane Atelier. Aqui na descrição do vídeo tem os links para vocês acessarem. Lá no grupo vocês vão encontrar uma aba, tem assim ó, publicações, fotos, arquivos do grupo, é lá que ficam os documentos em PDF para as nossas aulas, tá? Lá as medidas todas bonitinhas, nós preparamos a aba, olha lá a aba da nossa peça, já está com o botãozinho de imã aplicado, eu apliquei, olha só, a etiqueta é lá da minha parceira Vera Guimarães, Ateliê Duas Meninas, não ficou linda? Nós preparamos também na semana passada, na última aula, a parte frontal, que tem esse bolso, olha que cor linda, esse aqui é o sintético Prada, caramelo, meninas. Aqui esse bolso tem zíper, tá vendo? Ele tem profundidade aqui na parte inferior, olha que lindo. Eu amo o design desse bolso. Tem aqui já o botãozinho de imã e a parte superior que completou essa parte frontal da nossa mochila. Então, essas duas partezinhas nós já fizemos na aula passada. Vou colocar lá atrás, vou reservar. E também na aula passada, o que eu mostrei pra vocês? Eu mostrei pra vocês a aplicação desses suportes da alça. Lembra que eu falei pra vocês que eu ainda não havia colocado os rebites que não tinham chegado? Pois é, já chegou. Olha que coisa mais linda. Então esses aqui são os suportes da alça que eu mostrei pra vocês o posicionamento para poder aplicar aqui nesse recorte que é as costas da nossa peça. O que eu deixei adiantado aqui, meninas? Olha só, eu já preparei a alça de mão para nossa mochila e também as alças de ombro. Como que eu fiz essas duas alças, essas três na verdade, né? Porque são duas alças de ombro e uma alça de mão. O tamanho final dessa alça de mão, eu escolhi que ela iria ter 2,5 centímetros, 2,5. Então, eu multiplico por 4, 2,5 vezes 4, 10. Cortei a tira de 10 centímetros, certo? Passei cola nessa tira, primeiro eu marco o meio, perdão, eu marco o centro, 5 centímetros na largura de 10 centímetros, marco 5 em toda a extensão. Aí eu passo cola, em seguida eu vou pegar um pedaço de estruturador, no caso aqui o TNT de 150 gramas, coloco esse pedaço com 2,5 centímetros colado no centro, ali perto daquela linha de marcação, e depois eu faço as dobras. Dobra 4 vezes, deixa eu mostrar aqui bem de pertinho pra vocês, tá vendo? Dobra as pontinhas até o meio e em seguida dobra novamente, vai ficar dobrado 4 camadas de alça e aqui dentro também tem o nosso corte de TNT, tá bom? Tem o corte de estruturador para poder dar firmeza. Depois, claro, passa as costurinhas de pesponto. Então aqui, meninas, é indispensável trabalhar com a cola de contato, com o martelinho, com o nosso estruturador, tá bom? A mesma coisa é feita com as nossas alças de ombro. Única diferença que eu dei acabamento aqui, eu faço uma barra, uma pequena barrinha, antes de dobrar em 4, eu faço uma barra de 1 centímetro aqui em uma das pontinhas para poder deixar o acabamento, tá vendo? Para não ficar exposto à extremidade onde foi feito o corte da nossa alça. Dobra em 4 também, coloca o estruturador lá dentro, passa a costurinha de pesponto para ficar bem bonito. Então vamos lá, o que eu fiz aqui? Olha lá, aqui nessa parte superior, ó, aqui é a parte inferior, onde está o suporte da alça, certo? Os dois suportes que a gente já colocou. E aqui nessa parte superior, eu fiz um pique, ó, para marcar o centro dessa largura. Em seguida, fiz a marcação com a distância de 2 centímetros, tanto para um lado quanto para o outro. Justamente nessa marcação de 2 centímetros, eu apoiei a minha alça de mão e do lado da alça de mão, coloquei a alça de ombro, aquelas pontas que não tem acabamento, que vão ficar aqui embotidas. Repara só, meninas, que eu deixo aqui aproximadamente meio centímetro dessas pontinhas
excedendo, vão ficar para dentro, para dar mais segurança para as nossas alças. Tudo que a gente puder fazer para dar mais segurança na peça é bem-vindo, né? Ainda mais que é uma peça maior, é uma mochila que as nossas alunas vão poder, aliás, nossas clientes vão poder colocar materiais mais pesados ali dentro. Então é dessa forma, já tá tudo estruturadinho com TNT, eu tô utilizando o TNT junto com o nosso material sintético. Vocês vão encontrar lá na lista de materiais que para as costas a gente vai ter esse corte, que é o corte onde nós vamos apoiar as alças e também os suportes de alça, e vai ter esse outro corte menor, que é aquela parte superior que a gente vai emendar aqui, tá vendo? Ele tem a medida de 6,5, ele tem altura, acho que é 6,5 centímetros de altura. O que eu fiz? Eu cortei o TNT com 2 centímetros a menos. Quem estava na aula passada vai lembrar. 2 centímetros a menos de TNT, cola esse TNT encostado em uma das extremidades, vai sobrar aqui em cima 2 centímetros sem TNT. Por quê? Porque nós vamos passar a cola, nós vamos fazer o virado com 1 centímetro. Ó, a pontinha do meu material sintético, ela vai encostar aqui onde tá terminando o meu TNT, tá vendo? Eu tô até segurando aqui com a fita crepe esse TNT. Poderia segurar com a cola de contato também, ok? Só não junta, não faz o virado aqui nessas extremidades, nessas duas laterais, ok? Deixa sem fazer o virado aqui nessas extremidades, porque a gente vai passar costura. O que eu vou fazer? Esta parte que está sem o virado, olha lá. Inclusive, eu juntei o TNT, ó, utilizando costurinha de pesponto, costurinha de segurança, porque a minha cola tinha acabado semana passada, chegou essa semana, tá bom, meninas? Então, ó, vamos juntar essa parte que está sem o virado, sem o acabamento, nós vamos juntar com essa extremidade onde nós apoiamos as alças, tá bom? Olha lá, aquela parte superior das costas. Junta frente com frente, vamos segurar com os clips. Vamos passar uma costurinha aqui em um pezinho de máquina, tá bom? E essa costura eu vou fazer com o ponto número 3,5, tamanho do pontinho. Minha máquina é industrial, eu tô utilizando agulha 18. Esse pé calcador é aquele pezinho para sintético, de teflon, para materiais sintéticos. A linha que eu estou usando é nylon 60, tô usando em cima e na bobina. Se vocês estiverem trabalhando com máquina doméstica, pode fazer essa peça? Claro que você pode fazer essa peça. Só não utilize a linha de nylon 60 na bobina. Usa a linha comum. Passa a costurinha com retrocesso no começo e no final. Agora, olha lá, vamos desvirar deste jeitinho. Olha lá que lindo. E aqui, o que é ideal, meninas? Olha só. Aqui o importante é a gente levantar essas alcinhas. Elas precisam ficar viradas aqui, ó. As alças precisam ficar direcionadas para cima. Senão, quando a gente terminar a nossa peça, elas vão ficar caidinhas. A gente não quer isso. A gente quer que elas fiquem assim, ó. Nesta posição, tá vendo? Ó, todo esse material aqui, excedente, precisa ficar tombado para baixo, ó. Para baixo, ok? E nós vamos passar a costura de pesponto, costurinha em meio pezinho de máquina, então por cima dessa parte aqui, que é a parte maior, onde nós apoiamos as alças. Tamanho do ponto, tamanho 5. Tá vendo, meninas? Precisa ficar assim, bem bonitinho, o pesponto. Eu já deixei aqui preparadas as laterais para nossa peça. É o mesmo que eu utilizei na aba. São 2 cortes para as laterais da nossa peça. Eu fiz do mesmo jeitinho em relação ao estruturador. Coloquei aqui o meu estruturador, o TNT 150. Ele tem 2 centímetros a menos na altura final, ok? Segurei ele com costurinha de pesponto, costura de segurança em toda a volta. Poderia ter sido somente a colinha de contato. Aqui eu coloquei fita crepe para segurar essa extremidade do TNT, que tá menor. Em seguida, passei cola de contato nesse meu material, no meu material sintético. Dobrei esta ponta até encontrar o meu TNT, ou seja, aqui vai ficar com virado de 1 centímetro para poder fazer aquela barrinha na parte superior. Não precisa encostar essas pontinhas, fiz a mesma coisa com os 2 cortes. Vai facilitar demais o nosso acabamento. Eu vou separar um desses cortes das laterais, vamos trabalhar somente com um deles. E aqui a gente precisa juntar, olha lá,
Presta atenção para estas partes onde já foram feitas as dobrinhas, o virado da nossa peça. Essas partes precisam ficar juntinhas. Vamos juntar aqui, ó, frente com frente dessas laterais. Eu vou espalhar os meus clips. Juntei aqui, espalhei os clips. Vou passar costurinha desde lá de baixo até aqui em cima. Costurinha com um pezinho de máquina. Lembra que o meu pé de máquina é de meio centímetro. Se você trabalhar na máquina doméstica, o pezinho de máquina normalmente é de 0,75. Retrocesso no começo e no final. Vai ficar deste jeito. A outra lateral, tô juntando aqui com as costas, também frente com frente. Aqui nessa extremidade. Do mesmo jeitinho que nós fizemos lá com a lateral número 1. Por isso que a gente não pode fazer essas dobras aqui, meninas. Lembra quando eu falei pra vocês, ó, não faz o virado até chegar ao final, não. Justamente por isso, ó, porque a gente precisa fazer a costura com essa parte do virado aberta, tá vendo? A gente faz ela com a costura aberta, vai ficar deste jeitinho e depois a gente vai virar. Aqui as duas laterais já estão costuradas. Repara, meninas, que eu não vou cortar este excedente do suporte das alças, não corta, deixa ele lá que ele é uma segurança para nosso porta-alças. A mesma coisa esses aqui, ó, eu não cortei, mantém eles lá bonitinhos, não precisa rebater essas costuras aqui das laterais. Vou pegar aqui agora a parte da frente, onde já tem o nosso bolso prontinho, certo? Vamos juntar aqui, ó, frente dela vai ficar virada para frente das costas da peça. Repara que a parte inferior precisa ficar na direção da parte inferior, olha só. Aqui onde tá a parte inferior do nosso bolso, precisa ficar aqui nessa direção onde estão os suportes da alça, ok? E agora nós vamos juntar as laterais, ó, lateral da parte frontal com a lateral da lateral. Espalha também aqui os clips. Já juntei aqui, espalhei. Repara, meninas, que aqui onde tá o nosso bolsinho, tá vendo? Onde tá essa parte inferior, onde foi feito o cantinho chanfrado, que deu profundidade pro nosso bolsinho, vai ficar um certo acúmulo de material. Não tem problema. Ó, faz assim, ó. Faz uma dobrinha aqui, ó, desse jeitinho. Dobra para esse cantinho vir aqui pro sentido onde tá a parte inferior dessa corte frontal. Desse jeito, tá vendo? E aí, apoia esses dois materiais, a frente com a lateral, e vamos passar aqui a costura. Não tenha medo, segura aqui com firmeza que vai tudo em paz. Eu começo um pouquinho mais pra frente a costura por conta daquele acúmulo de material. E agora eu vou voltar com retrocesso pra passar por cima dessa pontinha, dessa extremidade onde tá o cantinho chanfrado. E vou lá pra frente. Prontinho. Olha que coisa mais bonita. Já aprendemos, então, uma das laterais. Vamos juntar agora a outra lateral, da parte lateral, com a lateral da frente da nossa peça. Daquela mesma forma, deixa tudo bem alinhado, espalha os clips e vamos fazer essa costura. Maravilha. Olha lá. A gente vira aqui pra dentro pra ver se tá tudo certinho, tudo bem costurado, principalmente aqui onde são esses cantinhos. Espia pra ver se tá bem bonitão, tá costuradinho, tudo certo? Ok, porque agora a gente vai colocar a parte do fundo. Aqui está o fundo da nossa peça. O que a gente pode fazer aqui? Ó, aqui é o fundo da peça que eu já preparei o material sintético, também é o Prada, caramelo, e também eu tô usando o TNT, tá vendo? Aqui o corte inteirinho do TNT para dar bastante sustância para nossa peça. Se você quiser, o que você pode fazer aqui, além do TNT, você pode fazer um corte menor do que este fundo, 1 centímetro a menos em cada uma das laterais, ou seja, 2 na lateral e 2 no comprimento. Você corta o EVA, pode ser um nylon 600, algum outro material que você quiser pôr no fundo para ficar mais firme, pode usar. Vamos juntar o lado direito desse nosso corte do fundo, que já está estruturado, ele precisa ficar virado na direção aqui, ó, do lado direito da nossa peça, tá vendo? Tá tudo pra dentro, o lado direito. Então, é aqui que precisa ficar apoiado. E aqui, meninas, pode marcar o centro, se vocês acharem melhor, pode marcar o centro do fundo e do corpo da peça e juntar centro com centro, ou então faz igual eu vou fazer. O que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar esta pontinha do meu corte do fundo e vou colocar ela na direção desta pontinha do meu corte do corpo e vou colocar um clips aqui para segurar. Em seguida, eu venho com esta outra pontinha do meu fundo e coloco na direção da pontinha do corpo, olha lá. E também vou colocar um nosso clips para segurar.
deste jeitinho, ó. Dá uma afastada nas laterais. Por enquanto, ó, por enquanto eu vou trabalhar somente com essa parte que está juntando com o corpo. Aqui as costas, tá? As costas da minha mochila. Somente ela. Eu prefiro trabalhar desse jeito. Eu vou juntar primeiro as costas com fundo, depois eu vou juntar a frente com fundo e depois eu junto as laterais com fundo. O importante é isso, ó, quininha com quininha, ó. As pontinhas estão todas alinhadas, tá vendo? E agora a gente vai passar uma costura em um pé de máquina, com um detalhe, olha só, aqui nessa pontinha eu vou deixar meio centímetro sem costurar e aqui nesta outra pontinha também vou deixar meio centímetro sem costurar. Por que meio centímetro? Porque meio centímetro é o tamanho da minha margem de costura, é um pé de máquina, tanto aqui onde eu vou começar e aqui onde eu vou terminar também. O ponto 3,5... começa meio centímetro depois e termina meio centímetro antes. Se vocês não sentirem segurança de ir assim no olhômetro, faz a marcação. Vai pra frente um pouquinho, volta com retrocesso e aí eu continuo indo pra frente. Costurei aqui uma das extremidades, lembra que eu costurei aqui o fundo com as costas da nossa peça. Agora a gente vai juntar essa outra extremidade do fundo com a parte aqui, essa extremidade, que é a frente da nossa peça, aqui ó, onde tá o nosso bolsinho. E aqui a gente tem que afastar o bolsinho do mesmo jeitinho que a gente fez lá na outra hora, ó, dá aquela empurrada. Pode empurrar, meninas, empurra com vontade, não tenha medo, às vezes dá uma amassada no material sintético, mas depois a gente arruma. Já juntei aqui, espalhei os clips. Vamos começar a costura e terminar do mesmo jeitinho, deixando aquele espaço de meio centímetro no começo e no final da nossa costura. Afasta, ó, tá vendo? Ó, deixa eu mostrar aqui bem pertinho, ó. Tá vendo que o nosso cantinho tá aqui? Aqui a gente precisa afastar esse cantinho e deixar ele bem esticadinho, que a gente vai passar costura por cima da pontinha dele. Costurei aqui essa outra parte, então, do fundo, juntando com a parte da frente da nossa mochila. Sobrou o quê? Sobrou as laterais, tá vendo? As laterais que vão casar lindas e maravilhosas aqui, porque a gente deixou aqueles meio centímetros sobrando. O que a gente precisa fazer aqui, ó? Também, presta atenção, ó. Afasta esse biquinho do nosso bolso. Afasta pra não costurar ele sem querer. Bota ele lá pro outro lado. Põe ele lá longe, que eu não quero costurar ele. E eu também não quero que ele me atrapalhe enquanto eu costuro. Então, eu vou aqui, ó, por dentro, eu vou afastar aqui. Vou puxar ele lá pra cima, esse biquinho. Então, ó, vou espalhar aqui os meus clips. Já juntei aqui essa lateral, vou passar a costura. Lembra que você precisa afastar esse biquinho do seu bolsinho. Repara aqui, ó, tô amassando, viu? Ó, tô começando também meio centímetro depois e vou terminar meio centímetro antes. O importante é que junte e feche esses cantinhos. Prontinho. Ó, aqui, tá vendo? Ó, lembra que eu falei pra vocês? Eu comecei meio centímetro, né, depois, e também aqui eu terminei meio centímetro depois, tá vendo? Então, na hora que eles juntarem aqui, vai dar certinho, vai fechar, vai ficar claro esse meio centímetrozinho aqui sem costurar, mas é justamente pra ficar bonito esse nosso cantinho do fundo, pra ficar perfeitinho. Vamos juntar agora essa outra lateral? Junta aqui, a mesma coisa, ó. Já tô sentindo aqui que tem o fundo do meu bolsinho. Vou empurrar ele, ó. Coloquei minha mão aqui por dentro. Vou empurrar esse cantinho do bolsinho, aquele cantinho chanfrado, pra longe da minha lateral, onde eu vou passar a costura, pra ele não atrapalhar. Espalho os clips. Vamos passar aqui a costurinha, mesma coisa. Já costuramos, já fechamos frente e costas, as laterais e o fundo da nossa bolsa. E aqui a gente vai desvirar. Olha só, o que eu gosto de fazer aqui. Eu vou primeiro virar aqui pro lado direito para conferir se tá tudo certinho o fechamento deste fundo, certo? E depois, o que seria o ideal? Vamos lá, eu não vou fazer isso agora aqui com vocês, mas vocês façam em casa. Então vamos lá, desvira a sua peça pro lado direito, confere se esta parte do fundo está toda costuradinha, tudo certinho. Estando tudo certinho, é interessante voltar aqui pro avesso e vir aqui e cortar estas pontinhas de junções aqui do fundo, tá vendo? Essas 4 pontinhas é interessante cortar esses biquinhos para que esse fundo fique melhor assentado quando você virar pro lado direito, tá bom? Corta essas pontinhas com cuidado, com carinho, para não pegar as linhas das costuras. Cuidado para não cortar as costuras. É somente essas pontinhas
dessas partes do fundo. E aqui, ó, no bolso também, a gente abre aqui este bolso, coloca a mãozinha lá por dentro e dá aquela ajeitada nesses cantinhos aqui chanfrados da parte do fundo do nosso bolso. Meninas, esqueci da aba. A gente pode embutir essa aba aqui, onde vai ficar o nosso forro. Perfeito. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui essa distância, ó. Depois que eu fiz a costura e depois que eu fiz o virado, ela ficou com 5 centímetros. Então, eu vou diminuir justamente estes 5 centímetros da minha aba. Eu vou lá pra mesa, vou marcar os 5 centímetros, certo? Eu vou passar uma linha de marcação nesses 5 centímetros, pra gente poder primeiro passar uma costura de segurança e depois eu recorto. Aqui, tá vendo? Essa parte aqui, onde seria embutida, como eu errei, eu vou marcar aqui, então, 5 centímetros na minha reguinha, minha canetinha de marcação de sintético. Vou passar uma costura em meio pezinho de máquina desta marcação no sentido pra dentro, aqui pra baixo, no sentido onde tá a etiqueta. Pode utilizar o ponto 4, 4,5, é uma costura de segurança. Então, ó, vamos reservar por enquanto essa parte da aba, porque a gente pode colocar ela daqui a pouquinho, quando a gente for colocar o nosso forro. O que nós vamos preparar agora? Nós vamos preparar o canalzinho de zíper. O que eu vou precisar? Sintético para a parte externa, vou utilizar o sintético Prada, na cor caramelo. E também o meu zíper. Eu fiz marcação no centro, ó, já aproveitei para marcar tanto em cima quanto embaixo, esse corte que é da parte externa. E aqui, olha lá, eu fiz marcação com a distância de 1 centímetro, ó, desta extremidade da lateral para dentro. E aqui desta outra extremidade da lateral para dentro, eu fiz a marcação, tá vendo? Com 1 centímetro. Eu usei aquela canetinha temporária para fazer a marcação. Podia ser minha caneta de grafite também. Aqui no lado avesso também tem a marcaçãozinha em uma das extremidades. Somente nessa extremidade onde a gente vai aplicar o zíper. O meu zíper tá aqui e eu também fiz marcação no centro dele, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou juntar aqui o meu zíper, frente dele com a frente deste material sintético e a marcação central com a marcação central. Olha lá, marcação central com marcação central. Aqui nessa extremidade, onde eu fiz aquela marcação de 1 centímetro, ó, que é onde eu vou aplicar o meu zíper. Vou colocar aqui o meu clips para me ajudar um pouquinho. E agora eu vou fazer a costura de segurança, costura em meio pezinho de máquina. Começando aqui no centro e vindo nesta direção. E eu já vou mostrar para vocês o que eu vou fazer quando chegar lá naquela marcação, certo? Então, ó, começa aqui no centro, meio pezinho de máquina, costura de segurança. O ponto número 3,5. Dou um pequeno retrocesso no começo, sabe? Volto com retrocesso. Olha só, tá vendo? Aqui onde eu fiz aqui, pronto. Aqui onde eu fiz aquela marcação com a distância de 1 centímetro. Eu só costurei até chegar aqui. A mesma coisa eu vou fazer na outra direção. Então, eu vou voltar a costura aqui no centro e vou costurar somente até aqui, onde tem essa marcação de 1 centímetro de distância. Olha lá, tá vendo, meninas? A gente costura até chegar na marcação, tanto de um lado quanto também aqui neste outro lado. Agora eu vou pegar o meu corte do forro e vou juntar a frente do corte do forro com o avesso do zíper. Vou espalhar aqui os clips nessa extremidade, onde já foi feita a costura de segurança do nosso zíper. Aqui, meninas, quando a gente for costurar, o que a gente precisa fazer? Precisa afastar este zíper aqui, porque a gente não pode costurar o zíper nessas extremidades. Repara só, deixa eu abrir aqui e mostrar pra vocês. Eu já até mostrei esse acabamento quando eu fiz o canalzinho de zíper. Olha lá. Quando eu fiz o outro canalzinho de zíper, acho que da bolsinha tiracolo, tem um vídeo gravado. A gente vira nessa direção, ó. Vou virar nesta direção, olha lá, o zíper. Tá vendo? Deixa ele viradinho nessa direção. Se você quiser, pra ajudar, pra ter bastante segurança, pode segurar aqui, ó. Com clips, põe o clips pra te ajudar. A mesma coisa aqui neste outro lado. Vou virar nessa direção o meu zíper. Repara bem o movimento que eu faço. Tá vendo? Com o zíper. Nesta direção, ó, não é pra fora, o zíper eu tô vindo ele aqui por dentro, ó, desse jeitinho. E vou segurar com o meu clips, pra ele ficar afastado destas laterais.
Agora o que eu vou fazer? Eu vou virar aqui pelo lado onde está o avesso do sintético e eu vou passar uma costura, ó, repara bem, aqui a gente precisa deixar o forro bem nivelado, não deixe esse forro sair do lugar. A gente vai fechar a costura na lateral, nessa extremidade onde foi aplicado o zíper e aqui nesta outra lateral, meninas. Costurinha agora com um pezinho de máquina. Fechei aqui a lateral, agora eu vou girar para poder fechar essa parte onde está aplicado o zíper. Costurinha em um pezinho de máquina, lembrando que as pontas do zíper estão afastadas, tá? Olha só, passei a costura aqui nessa extremidade do zíper, agora eu vou girar e vou fechar esta lateralzinha aqui. Então tá aqui fechada, ó, lateral, a parte onde foi feita a aplicação do zíper e a outra lateral. Essa extremidade aqui longe do zíper está aberta. Antes de desvirar, eu gosto de cortar essas pontinhas aqui próximas dos cantinhos, né? Corta essas pontinhas aqui bem próximas do cantinho. Toma cuidado, é claro, com a nossa costura, com a linha da costura, para não passar a tesoura em cima da linha, né? Pelo amor de Deus, senão vai desfazer a costura. E agora sim a gente pode desvirar. Ficou desse jeitinho, olha lá, tá vendo? As duas pontinhas do nosso zíper estão soltas. E agora a gente precisa passar a costura de segurança, precisa rebater a costura. Eu vou passar a costura aqui na lateral, aqui onde foi feita a junção com o zíper, na outra lateral e depois eu fecho esta extremidade que está aberta. Costura mais larga, o pontinho tamanho 5, é costura rebatida. E aqui onde foi feita a nossa costura do zíper, dá aquela boa sentada nos materiais. Meio pezinho de máquina, ó, vou girar aqui, vou fechar outra lateral. E eu já aproveito e fecho essa parte que tá aberta também. Olha lá que coisa mais linda, que pontos maravilhosos. Esses pontos da minha máquina, minha Sansei MQ4, tô amando de paixão, meninas, fica muito bonito mesmo, tá? Então, ó, nós vamos repetir esta etapa 2 vezes. Como as duas pontinhas do zíper vão ficar soltas, a gente não precisa fazer espelhado, pode fazer na mesma direção, ó, tanto faz se eu fizer desse jeito, depois a gente vai juntar assim do jeitinho certo. Tá? Esse aqui é o nosso canalzinho de zíper, nós não precisamos colocar o cursor ainda. Olha só, aqui estão os meus cortes para o forro, lá na lista de materiais vocês vão encontrar. São 2 tecidos para frente e costas, 2 tecidos para laterais e 1 tecido para o fundo. Eu já deixei essa etapa adiantada, meninas, porque não tem mistério. Eu fechei aqui do mesmo jeito que nós fechamos a parte externa. Lembra? Primeiro a gente junta a frente junto com as laterais, depois a costa com laterais e depois junta o fundo, daquele mesmo jeitinho. Tô usando tecidinho de algodão. Boa tarde, Tereza Castro. Um beijo, minha flor. Olha só, tecidinho de algodão. Pode utilizar camurcinha, pode utilizar nylon 2R. Usa o material que vocês quiserem, tá? É somente sugestões e também o que eu tinha aqui disponível. Não precisa deixar abertura no fundo do nosso forro, porque a gente vai fazer o fechamento com a técnica do virado, ok? Então, ó, o que eu preciso fazer aqui nessa parte superior, onde tá a abertura do meu forro? Eu vou marcar o centro, ó. Tá vendo que esses 2 cortes aqui, ó, um corte das costas e o outro corte é para a parte da frente. Eu não coloquei bolsos, vocês podem colocar bolsos conforme a necessidade de vocês. Eu vou dobrar e vou fazer uma marcação do centro na frente e nas costas. Vou dar um pequeno pique, tanto na frente quanto nas costas. Pronto, já dei aquele pique básico, ó, frente e costas, porque nós vamos juntar esses canais de zíper. Lembra que eu já fiz a marcação do pique no canal de zíper? Se não fez, faz agora, ó, dobra, faz um piquezinho aqui nessa extremidade que a gente passou costura de segurança, nesses 2 cortes de canal de zíper, pra gente poder juntar com o nosso corte de forro. O lado direito do forro não é o material sintético não, tá? É o lado direito do forro deste canal de zíper, vai ficar com o direito do nosso forro. Junta aqui pique com pique, esses piques centrais. Vou colocar aqui também os clips, espalho os clips aqui bem bonitão, pra gente poder passar a costurinha de segurança. Então, olha só como que ficou, tá vendo? Aqui dentro tá o lado direito do nosso forro, juntei forro com forro, e aqui pra fora tá o lado direito dessa parte externa do material sintético do canal de zíper. Vamos passar aqui uma costurinha de segurança, costura em meio pezinho de máquina, meninas. Já passei aqui a costurinha de segurança, a mesma coisa aqui com essa outra extremidade. Digamos que aqui
aqui é a frente e aqui vai ser as costas. A mesma coisa, peguei outro canal de zíper, junta forro com forro, marcação central com marcação central, espalha os clipes pra gente passar a costura de segurança. Passei já as duas costurinhas de segurança no nosso canalzinho de zíper. Aqui eu tenho os dois cortes para o nosso colarinho, para aquele acabamento que a gente vai ter na parte interna da nossa bolsa. Ó, esses dois cortes eu também já fiz o virado, eu tô usando o sintético Prada Caramelo, eu não coloquei estruturador aqui neste corte, não achei necessidade, já que é um corte pequenininho, que vai estar junto com o forro. O que que eu fiz? Eu coloquei aqui a fita crepe nessa extremidade onde eu fiz o virado. Lembrando que para fazer o virado, eu preciso fazer a marcação com a distância de 2 centímetros, passo a cola de contato, depois que ela secar, eu faço o virado, essa pontinha, essa extremidade do meu material sintético, ele vai ser dobrado até alcançar aquela marcação de 2 centímetros. Então, aqui vai ficar com uma barra de 1 centímetro desse material sintético. Martela, deixa tudo bonitinho, bem assentado, as extremidades laterais não vão receber o virado por enquanto, porque nós vamos juntar esses dois cortes, ó, frente com frente desses dois cortes, ok? E passar a costura em um pé de máquina. Ponto 3, tá vendo? Ó, repara como a gente passa aqui a costura nessa parte que está sem o virado. Depois a gente vai fazer o virado aqui nesta parte onde foram feitas as costuras. Claro que para isso, ó, aqui onde foi feita a costura, a gente precisa abrir esta costura, aí vai colocar colinha de contato e depois vai fazer a barrinha. Ó, vou juntar essas duas extremidades e passar a costura do mesmo jeito. Ó, abre aqui para poder fazer a dobra deste virado onde foi feita a costura. Olha lá que coisa mais linda. Esse aqui é o colarinho, é o acabamento para a gente poder colocar junto com o nosso forro. Vamos pegar agora essa parte do forro que já está com o canalzinho de zíper. E aqui nós vamos juntar, olha só, da seguinte forma. Ó, eu vou virar aqui pra dentro, pra fora, esse material sintético, ó, deixa o materialzinho sintético virado pra fora desse colarinho que nós acabamos de preparar, tá? Esta extremidade que não tem acabamento, olha lá, aqui tá a extremidade que tem acabamento. Nós vamos juntar a extremidade que não tem acabamento junto com essa extremidade do nosso forro. Marca o centro nessa extremidade que não tem o acabamento, faz um pequeno pique aqui para poder marcar o centro. Agora sim, ó, meu forro tá aqui com o lado do tecido virado para dentro. Eu vou encaixar aqui dentro esse meu colarinho, ó. O direito do sintético do colarinho com o direito do sintético desse canal de zíper. E a gente vai juntar centro com centro, aquelas marcações centrais. Coloco o clips, a mesma coisa aqui nesta outra marcação central. Coloco o clips, vamos espalhar o clips aqui. Aqui onde foi feita essa costura do colarinho, abre a costura, fica mais fácil na hora que a gente for costurar. Já espalhei o clips aqui em toda a volta, agora eu vou passar a costura com um pezinho de máquina, tá? Também mantenho o ponto no tamanho 3,5. Vou começar por uma das laterais, tá bom? Só dei um pequeno retrocesso aqui no começo. Já passei aqui a costura e agora eu levanto esse colarinho, tá vendo, meninas? Olha que coisa mais linda. Ah, eu acho que fica tão lindo assim o forro com esse colarinho. Aqui, meninas, nós precisamos dar uma rebatida nessa costura, nessa posição. Olha lá, vou deixar nesta posição este canalzinho de zíper. Antes eu rebati ele pra baixo, sabe? Colocava ele todo rebatido assim pra baixo. Mas eu aprendi com a parte bueno que a gente precisa deixar esse canalzinho pra cima. Tem que formar um telhadinho aqui, tem que ficar pra cima. Por quê? O canal de zíper, ele não pode ocupar espaço lá dentro da nossa bolsa, senão você vai deixar de guardar coisas lá dentro da bolsa. Então, o ideal é que ele fique aqui, ó, pra fora. Por isso que a gente vai passar a costura rebatida aqui, ó, por cima do nosso tecido do forro. Tá bom? Ó, esses materiais do nosso colarinho e do nosso canal de zíper vão ficar todos virados aqui na direção onde tá o forro, o tecidinho. E a gente vai passar a costura aqui, onde é o forro, pra baixo do colarinho. Vou começar aqui novamente pelo centro essa costura. Vou colocar o ponto no tamanho 4, já que a gente vai passar por cima de tecidinho. Termina com um pequeno retrocesso também, olha só. Tá vendo, meninas? Eu rebati aqui, ó. A costura foi rebatida em toda a volta aqui por cima desse material do forro. O forro tá aqui prontinho.
Eu não vou colocar o zíper ainda. Vocês viram que tá tudo fechado, né? O forro embaixo. Aqui em cima tá o canal de zíper, tá o colarinho. Olha que coisa mais linda que vai ficar depois de fechadinho. Então, ó, o nosso corpo da peça, a nossa parte externa tá aqui todo montadinho. Inclusive sem a aba, que a tia Fernanda esqueceu de embutir a aba aqui junto com as alças. Mas vocês já sabem, se vocês quiserem embutir a aba, fiquem à vontade. Aqui a gente precisa abrir essa parte aqui, onde foram feitas essas costuras. Deixa eu deixar aqui bem certinho, ó. Aqui onde foram feitas essas costuras, precisa passar uma colinha de contato, precisa abrir e fazer o virado, tá bom? Aqui onde foram feitas essas costuras, precisa fazer virado na peça inteira. Lembra que essas partes não tinham virado? Então a gente precisa fazer agora. Não deixa assim, só para um lado o material e dobra, porque senão vai ficar um acúmulo. O melhor a fazer é isso aqui, ó. Tem que abrir esse excedente de material da costura, passa a cola de contato e vira tudo bem certinho, tá bom? Ó, então eu tô fazendo aqui essas dobrinhas, essas barrinhas, que é o virado, né, meninas? Em todos esses cantinhos. Tô colocando clips para segurar. E agora é que nós vamos pegar a nossa aba. A gente precisa colocar aqui essa extremidade, tá vendo? Esta extremidade da nossa aba, eu vou colocar ela justamente aqui onde tá a extremidade deste virado, ó. Precisa ficar aqui, ó, rente com essa extremidade. Ou, se você quiser, você pode fazer uma marcação e colocar um pouquinho mais para dentro, coisa de meio centímetro mais para dentro. O importante é que ela fique aqui pra dentro. Ela pode ficar 1 centímetro, meio centímetro pra dentro. Eu acho que 1 centímetro é o suficiente. Não precisa ser 1,5, tá? Mas precisa ser colocada centralizada. Aqui nesta hora, essas alças, elas atrapalham um pouquinho. Agora, o que eu vou utilizar aqui pra poder colocar a aba, mantê-la centralizada, mantê-la no lugar antes de colocar a nossa peça, o legal é utilizar aqui a nossa cola artesanato, tá? Número 3, que é ela que vai facilitar esse posicionamento. Vou marcar aqui o centro desta parte que eu preciso encaixar dentro da minha peça, ok? Marquei aqui o centro. E aqui na minha peça, aqui onde tá as costas, eu também preciso marcar o centro. Mas é claro que eu não vou dar pique aqui, né? Eu vou fazer a marcação com a minha canetinha de grafite. Junta aqui essas costuras, estica pra marcar este centro. Ó. Marquei aqui o centro nessa parte das costas. Marcação central da aba, aquela marcaçãozinha que eu fiz aqui, um pique. Eu preciso juntar em cima dessa marcação central das costas e também respeitar esta linha que foi feita o virado. Para isso, meninas, eu vou utilizar a minha linda e maravilhosa cola número 3 artesanato. Esta cola aqui maravilhosa da Tec Bond. Eu vou dar um pontinho de cola aqui, justamente naquela marcação central que eu falei para vocês, em cima do material sintético, e vou juntar esta marcação aqui, ó, marcaçãozinha central da minha aba. Agora eu vou espalhar a cola no restante, tá bom? Vou aos poucos, assim, de pontinho em pontinho e vou dando uma esticadinha. Eu vou aproveitar e vou colocar essa colinha aqui também já nesses cantinhos que estão abertos para poder facilitar, sabe? Tá vendo, meninas? Já posicionei. Então, nossa aba já está aqui posicionada. Nossa bolsa está praticamente pronta, meninas. Já foi feito todo o viradinho. Aqui, agora, eu preciso também colocar a colinha de contato nessas pontinhos, onde foram feitos o virado. Recusar aqui uma ligação que está sendo feita. Uma ligação intrusa, que eu não chamei. Então, ó, a nossa bolsa tá praticamente pronta, ó. Confere, tá tudo certinho aqui a distância do botãozinho de imã. Aqui tá o nosso corte de forro, ó. O lado direito do tecidinho de forro vai ficar lá para dentro mesmo, é deste jeito, certo? Aqui você vai observar se você tem o lado direito e o lado o lado da frente e o lado das costas. Esse meu caso aqui não tem frente e costas porque eu não coloquei bolso, então tanto faz, qualquer lado é indiferente. Encaixa aqui dentro, lembra que já tá feito o virado nessa parte do colarinho, já foi feito o virado, ó. E aqui, o que nós vamos precisar passar? Nós vamos passar cola de contato em toda esta parte onde foi feito o virado.
tanto neste colarinho, como também aqui na parte do corpo da nossa peça. Depois que a cola de contato secar, deixa lá uns 10 minutinhos, né, para não ter nenhum risco. Aí nós vamos juntar tudo bem certinho, lembrando que essas costuras precisam estar abertas. Eu vou juntar aqui agora com o meu clips para simular, para vocês verem como que vai ficar. Então aqui nessa parte onde tá a aba, o que a gente precisa colocar? A gente precisa colocar a nossa cola de contato. Aqui a gente vai poder colocar colinhas de contato, espalhar. Então feito isso, a gente vai passar a nossa costura. Depois a gente vai colocar os nossos cursorzinhos de zíper e por fim a gente coloca o acabamento, ó. Para fazer o acabamento no cursor de zíper, eu vou utilizar um material sintético Prada. Fiz um corte de um retângulo, coisa simples, tá? Depois que eu passar esses dois cursores de zíper, eu vou pegar esse material sintético, vou usar também a minha colinha, aquela cola bonita. Pode ser cola de contato aqui também, ou então a cola de artesanato. E vou fazer isso aqui, ó. Vou unir desse jeitinho, tá vendo? Pra fazer esse acabamento aqui nessa extremidade. O zíper precisa ficar aqui todo escondidinho dentro desse acabamento de material sintético. E aqui é legal colocar uma cola, porque se você segurar só com clips, na hora que a gente vai colocar lá na máquina pra passar a costura, ele costuma sair do lugar. Então põe a cola que vai ajudar e depois passa uma costurinha aqui, pode fazer um quadradinho aqui em toda a volta, para poder prender esse acabamento. Tá vendo? É um acabamento simples, meninas. É um material sintético. Eu apenas dobrei ao meio. Vou encaixar o nosso zíper já com cursor, viu? E aí faz uma costurinha em toda a volta. Depois disso, quando tiver já finalizada a nossa peça com o zíper, tá? Aí sim é que eu vou colocar esses botõezinhos aqui, ó, aqui do ladinho. Eu coloco por fora os botões de pressão, ele tem acabamento, então não tem problema, vai ficar mostrando aqui dentro, claro, vai ficar dentro do forro esse botãozinho de pressão, mas eu prefiro que seja feito assim para ele poder ficar perfeito. E vocês vão escolher o lugar onde vocês querem colocar o botão de pressão. O importante é que seja a mesma distância, então vamos supor, eu vou deixar a distância assim, ó, de cima para baixo eu posso deixar uma distância de 2 centímetros e daqui da extremidade, ó, dessa extremidade em direção ao centro da lateral, você vai escolher 2 centímetros, 3, a mesma coisa que você deixar de um lado, deixa do outro. E o que eu vou fazer depois, quando eu terminar, deixar ela toda montadinha, aí a gente vai passar o regulador aqui nas alças, que vocês também já têm aula, já sabem como que faz para passar o regulador. Prendo com rebite, tá? Eu prefiro prender aqui com rebite este regulador. Aí depois eu vou encher de manta, de tecido, de espuma aqui dentro minha mochila, deixar ela bem gordinha, ok? Pra gente poder passar o secador pra desamassar a nossa peça. Tá linda, não tá, Geraci? Olha, meninas, que escândalo que ficou essa peça. Fala sério, não ficou linda essa combinação? É um tamanho grande, não parece, mas ela é grande. Aqui desta costura até aqui tem 3,5, aqui também 3,5 e de cima para baixo 2 centímetros, certo? Claro, esses 3,5, esses 2 centímetros é a marcação para centralizar, para você furar, fazer um furinho e colocar o botãozinho de pressão. Agora eu vou dar esses toques finais, que são acabamentos finais pra gente poder fazer com paciência, não adianta fazer correndo, né? É a cola de contato, é a costura de pesponto em toda a volta, colocar o regulador, coisas que vocês já viram outras vezes que eu espero que vocês não tenham dúvidas, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Façam a peça, me mostrem, curtam o vídeo, compartilhem, deixem comentário, dá aquele like, aquele joinha assim, ó, lá no vídeo, que eu agradeço de coração. Beijo pra vocês, uma semana abençoada, com muita paz, muita saúde, muita produção e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. Um grande abraço pra vocês, obrigada pela companhia.